Shalom, graça e paz, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus, Deus único, permaneça dentro de nossos corações. Irmãos, eu sinto de ler um versículo aqui que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 15. 1 Timóteo 4, verso 15. Os irmãos não reparem que eu estou assim, eu não gosto. Quem não sabe, eu já vou até aproveitar para pedir oração. Eu estou enfermo com uma bactéria nos meus rins ou na bexiga, não sei. Está sendo aplicado essa medicação através desse aparelho e eu peço oração aos irmãos porque quando me dá dor é muito forte. Foi constatado essa bactéria que não tem antibiótico oral, então tem que ser intravenoso, né? Então precisa ser internado, e Deus fez um movimento que preparou. Eu sou pobre, não sou rico, nada, irmão, mas graças a Deus, Deus preparou de eu estar internado domiciliarmente. Isso aí foi um milagre, foi uma obra, agradeço a Deus por isso. E isso foi uma obra mesmo, porque como eu sou cidadão aqui de Portugal, então eu tenho alguns direitos, eu creio que seja por isso, mas primeiramente o direito acima de todo direito, o direito de tudo é o Senhor. Ele é Ele que comanda tudo, que faz tudo. Então, a Ele seja a glória para sempre, porque se nós não dermos glória a Deus, irmãos, seríamos ingratos com tudo aquilo que Deus tem feito conosco, não é? E eu quero agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito na minha vida, irmãos, em todos os momentos dela. Então agradeço a Deus porque se não fosse o Senhor, eu não sei realmente o que seria da minha vida, nem de mim. Sempre precisei e sempre vou precisar do Senhor, irmãos. Eu acho que deu para os irmãos entenderem bem isso, não é? Então aqui vamos procurar aqui, irmão, onde está escrito Timóteo, capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, irmãos. Ok? Deixa eu ver se eu arrumo um pouquinho aqui. Estou gravando bem improvisado também, na cozinha da minha casa. Capítulo 4, versículo 15. Diz assim: Medita estas coisas e ocupa-te nelas. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Certo, irmãos? Na Almeida atualizada em português já fala praticamente a mesma coisa, irmãos. Há alguma pequena diferença na tradução. Você pode, se tiver a Almeida atualizada, não tem problema. Pode ler que diz a mesma coisa. Talvez pode ter alguma outra palavra, mas algum outro sinônimo, porém diz a mesma coisa. Então, nós temos que fazer o que Paulo, né, determinou. Foi o apóstolo Paulo que disse a Timóteo para que ele se ocupasse nas coisas de Deus. O que seria ele se ocupar nas coisas de Deus? Ele tinha que ler, ele tinha que fazer o que Deus lhe mandava, meditar naquilo que ele já havia recebido do apóstolo e de Deus também. Porque se nós formos observar, Timóteo também escreveu cartas. Ele também foi um homem de Deus que deu a sua vida também por amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse para que ele se dedicasse a ponto do seu aproveitamento, quer dizer, daquilo que ele aproveitou da sua dedicação, seja manifestado a todos. Na Almeida atualizada vai estar escrito assim: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente. Olha só, é a mesma coisa, não é? Ocupa-te nessas coisas, dedica-te inteiramente e a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos.
Então, era preciso uma dedicação. Por isso, irmãos, eu não sou contra quando uma pessoa... Tem aqueles que têm oportunidades. Às vezes tem oportunidades. Mas, irmãos, Paulo mesmo trabalhava e fazia tendas, mas eu não acredito que Paulo, vou falar do meu pensamento, que Paulo ficava só lá fazendo tenda o dia inteiro. Eu não consigo ver Paulo assim. Pode ser que eu esteja enganado. Eu vejo Paulo como apóstolo, ele preso, ele dentro de navios, ele sendo levado de um lado para o outro, quer dizer, ele nunca procurou ser pesado a ninguém. Mas por certo, muitas das vezes ele foi ajudado. Por quê? Porque teve momentos também que ele precisava se dedicar naquilo que ele estava fazendo. Então nós, irmãos, hoje vivemos numa época difícil, onde há crises, guerras, infelizmente, né? E a situação faz com que o irmão ou a irmã precise, não pode ficar sem o seu trabalho, não pode ficar sem o seu ganha-pão, porque senão como é que você vai conseguir, não é? Mas, irmãos, deveria, mesmo dentro desse contexto que vivemos hoje, dessa situação apertada, deveríamos lembrar, irmãos, que tem aqueles que têm desejo de servir a Deus, desejam mesmo de servir ao Senhor, e não tem impedimento nessa parte, mas tem impedimento na parte financeira. Por quê? A parte financeira dele não dá para ele a condição dele fazer aquilo que muitas das vezes ele sente. Isso a gente percebe em alguns lugares, em alguns irmãos. Eu sou testemunha disso, irmãos. Mas muitas das vezes a pessoa vai em uma denominação milionária e dá lá a sua oferta, a sua coleta, achando que está fazendo aquilo para Deus, quando de repente você descobre que aquela pessoa usa aquele dinheiro para benefício de jantares, de festas, de jantares caríssimos. Eu sou testemunha disso, irmãos. Eu sei de casos tremendos que não me interessam. Então, irmão, você para fazer alguma coisa nesse aspecto, não vá atrás de conversas humanas, não vá atrás de promessas, de fazer barganhas com o Senhor. Não, dá isso que Deus vai te dar aquilo. Não. Faça aquilo que Deus mandar você fazer, apenas aquilo que Deus mandar você fazer. Para quem Deus mandar você fazer, certo, irmãos? Eu não estou falando para mim, eu estou falando para quem Deus mandar você fazer. Eu sou testemunha que muitas das vezes viajei, e agradeço a Deus que nunca fui com coletas de igreja. As minhas viagens internacionais, que uma vez alguém colocou no meu comentário que eu viajava, porque estava passeando, que eu viajava com dinheiro da denominação. Não. Todas as minhas viagens, graças a Deus, em missão, foram em missão. Eu não vou dizer aos irmãos, não vou mentir, e nem vou dizer aos irmãos que não havia momentos que eu terminava aquela minha parte, eu deixava um dia para mim conhecer algum lugar, tirar algumas fotos, e eu não vejo mal nenhum nisso. Às vezes um dia, irmão, e às vezes não dava tempo para nada. Certo, irmãos? Mesmo na África, quando fui, não deu nem tempo, irmão, para ver nada. Só para a palavra de Deus. E não é só isso, irmãos. Nós temos que tirar tempo para nós visitarmos uns aos outros, no sentido não de falar de denominações, de doutrinas, de coisas assim, ideologias, de doutrinas heréticas. Não, isso daí, irmão, Deus vai fazer. Nós podemos ensinar aqui na internet, quando Deus nos dá, somos livres. Não devemos criticar os críticos. Mas eles criticam. Eles têm razão, às vezes, de criticar. Cada um tem uma missão. Deus já me deu uma missão e deu para o outro YouTube outra missão. E eu vou respeitar a missão dele. Às vezes ele vai trabalhar
para tirar alguém que está dentro de um sistema contaminado, que já não tem mais o Espírito de Deus e que já é guiado pelo homem. Precisa alguém para trabalhar dentro desse aspecto, é a batalha maior. Eu oro por esses irmãos. Eu oro porque é complicado, eles são mal vistos, às vezes são até discriminados. No entanto, irmãos, quantas almas Deus já se usou deles para tirar de algum sistema que está cheio de heresias. Então, eu acredito no trabalho que Deus dá a cada um. Aqui, para Timóteo, Deus ordenou, através do apóstolo Paulo, que queria que ele fosse inteiramente, quer dizer, que tudo, quando diz inteiramente, não diz tudo, o aproveitamento dele seja manifesto a todos. E numa outra parte diz, persiste em ler, né, e meditar, persiste em ler, meditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou lá em 5 de João, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinar é estudar. Não vem dizer para mim que não é, porque é, irmão. Então, você dizer que não, aqui não precisa ninguém estuda, aqui nós falamos tudo através da oração, irmão, ó, pelo amor de Deus, irmão, vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Vamos ficar mentindo para o povo. Vamos falar a verdade. Quantas vezes você já não pegou a Bíblia, você aí, pregador, já não leu tudo em casa, já não preparou até o que que você ia pregar? E que mal tem nisso? Eu não vejo mal nenhum, irmão. Eu acho assim, que se Deus colocou no teu coração isso, tá certo, irmão. Eu não tenho nada a ver com a forma que Deus se use. Agora, tem outros irmãos que já não sabem nem ler e pregam certo. Porque tem uma forma de compreensão, a mente aberta para escutar o que é certo, captar o que é correto, o que está escrito dentro das Escrituras. Ainda mais hoje. Hoje você tem uma Bíblia que, se você colocar no telemóvel, no celular, que fala no Brasil é celular, gravada, você escuta o capítulo inteiro, se você quiser, a Bíblia inteira. Então, irmãos, não tem desculpa. Então você, irmão, que está aí, você que está escutando esse vídeo, irmão, você tem oportunidade, às vezes, de marcar com um irmão. Irmão, vem aqui, se você não puder, porque às vezes a pessoa não pode, eu vou aí, vamos combinar para nós se encontrar, eu vou na sua casa, você vem na minha, para nós meditarmos na palavra, tirarmos dúvidas entre nós, não discutirmos, não querermos ser mais sábios uns do que os outros. Mas é gostoso, irmão, nós sentarmos aqui numa roda de 4, 5 irmãos e irmãs e começarmos a conversar, não de denominações, nada disso. Eu estou falando das Sagradas Escrituras. Trocar os conhecimentos. Porque na multidão dos conselheiros nasce a luz. E muitas das vezes, nesse momento que nós temos essa oportunidade, nós temos um inimigo muito traiçoeiro que se chama carne. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. Outro dia a gente se encontra, irmão. É porque eu estou assim, não vai dar. Outro dia a gente fala. Tá? Então a pessoa vai deixando sempre para outro dia, certo, irmãos? E de repente esse outro dia pode não chegar nunca. Então vamos aproveitar, irmãos. Isso aí não é uma repreensão. Não é que você vai chegar na casa do teu irmão de surpresa ou fazer que às vezes teu irmão não está preparado. Às vezes, por exemplo, irmãos, hoje eu estou internado. Quem não sabe, eu estou internado. Eu não posso nem sair de casa porque eu estou com um aparelho do hospital aqui e estou com uma agulha enorme aqui no braço, irmão. Né? E hoje a jovem que veio tirar sangue, a enfermeira e junto com outro, um doutor ali, ela sofreu para conseguir achar veia aqui. Graças a Deus
Eu fiquei até com pena mais dela, porque eu vi que ela estava nervosa, não é? Porque não achava a veia, furava, não é? Ela pensou que que eu ia chamar a atenção dela porque ela estava me furando. Não, ela está aprendendo, tem que ter paciência. É nova, olha, vamos orar por ela, irmão. Eu falei aqui, tô que nem cobaia, mas tá bom, louvado seja Deus, eu gostei da humildade da pessoa, de chegar e falar, eu tô aprendendo, mas está fazendo as coisas com esforço, com carinho. É isso que é demonstrar o aproveitamento. Então você tira um pouco do tempo, até do teu descanso, para se dedicar, porque vai chegar, nós estamos no tempo, irmão, que daqui a pouco vocês pensam que vai ter igreja de parede? Vocês podem esquecer. Vocês que estão dando dinheiro aí para construir grandes templos, vocês ficam sabendo, vocês estão gastando dinheiro em vão. Era melhor você procurar um pobre, um irmão que está necessitando de alguma coisa e ajudá-lo, do que ficar colocando lá numa caixa de coleta que você não sabe nem para onde vai depois, que depois você fica sabendo que o irmão fulano desviou dinheiro, que o Bertano foi no restaurante e gastou 14 mil. Ele pode gastar quanto ele quiser, sendo do dinheiro do salário dele, não tem problema, é dele, ele ganhou. Mas quando é fruto do coração de alguém para ajudá-lo a respeito das coisas de Deus, ele tem que ter cautela. Tem que ter cautela, porque aquilo não é brincadeira, irmão. A pessoa às vezes tirou da onde não tinha, já tem pouquinho, mas aquele pouquinho, pode ser um pouquinho, irmão, né? Pode ser um euro ou R$ 1. Eu vou ajudar esse irmão aí com R$ 1, para ele poder ir lá no porto, para ele poder ir em tal lugar, para ele poder fazer isso e aquilo. Eu vou ajudar com R$ 1. Imagine se cada um desse R$ 1 só, irmão. Se tem 2.000, vai dar R$ 2.000. R$ 2.000 aqui dá o quê? Uns $250, 250 euros. Eu não sei quanto é que está o euro agora. Não é tanta coisa, porque o dinheiro brasileiro é muito fraquinho perto do euro aqui, né, irmão? Mas aqui também tem inflação. Então eu quero dizer o seguinte, irmão. Aproveite a trabalhar na obra, naquilo que Deus requer de você. E não deixe de orar. E não deixe de buscar o Senhor. E não deixe de estudar as Escrituras. Estudar mesmo. Ir à profundidade, descobrir por que Paulo falou isso, por que ele falou aquilo. Foi assim que os bereanos faziam. Não deixe que ninguém venha com outro espírito, dizendo que você não precisa, que a Bíblia não é para estudar, é por revelação. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu creio que existe a revelação de Deus, eu não estou indo contra a revelação. Porém, para a salvação, nós já temos tudo revelado. Está escrito já. Não precisa falar mais nada para a salvação. Entendeu? Porque a salvação já está tudo ali na Bíblia. É só seguir ali e pronto. Agora, Deus pode revelar para você alguma coisa, uma viagem, uma visita. Por que não? Já aconteceu comigo. Uma vez eu estava deitado, escutei uma voz feminina. E essa voz depois falou o nome da cidade onde ela morava. Eu levantei e fui orar. Deus falou comigo que era para ir naquela cidade, em tal lugar, que ali morava essa pessoa que estava passando assim. E eu fui com a minha esposa, com mais um casal. Chegamos lá, encontramos a pessoa nunca tinha nos visto. A pessoa começou a chorar e disse para nós assim: olha, irmãos, eu agradeço a Deus porque na madrugada tal eu dobrei o meu joelho e pedi: Senhor, desperta um dos teus filhos para vir me visitar, porque eu não sei mais nem se tu está na minha vida. E Deus despertou nós. A quase 350 quilômetros daquela cidade, nós não conhecíamos ninguém e não tínhamos recursos nenhum para ir. Deus preparou tudo na última hora. Então, irmãos, vamos nos dedicar. Mas eu tenho que trabalhar a semana inteira, ainda chega final de semana, aí eu não vou descansar. Eu não estou falando para você que você tem que, todo final de semana, você tem direito a um repouso, a um descanso, até um lazer. Você tem o direito de aproveitar a sua vida material dentro daquilo que Deus determina, não é pecado. Dentro daquilo que nós podemos, dentro daquilo que nos foi ensinado pelo Senhor, não é? Até o Senhor Jesus foi num casamento em Caná da Galileia, então não existe.
não é que você vai ser fanático, mas você tem que ser sim aplicado. Você tem que ser sim comprometido com as coisas de Deus. Principalmente naquilo que diz respeito a examinar, a estudar as Escrituras. Porque a palavra examinar é sinônimo de estudar. Eu vi um dia desses um pregador expulsando o espírito de estudar a Bíblia da igreja, como se fosse um espírito maligno. Esse pregador, para mim, não quero ouvir pregação dele. Ele deveria de se retratar, porque ele está repreendendo, expulsando uma coisa que o Senhor Jesus mandou fazer. Agora eu pergunto, o Senhor Jesus manda fazer uma coisa e o ser humano, o homem, manda fazer outra? Você vai obedecer quem? O Senhor Jesus ou vai obedecer lá o homem? O Senhor Jesus Cristo, tá? Não esquece do Cristo. Você vai obedecer quem? Vai obedecer lá aquela liderança que está falando para você não estudar, que tá bom assim, que você só ora? Aí eu pergunto para você, onde é que está escrito que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai que está no céu? Aí você vai procurar, você não acha na Bíblia. Mas o irmão falou lá no púlpito que Deus mandou ele falar aquilo. Bom, só se ele é de uma outra igreja, só se ele é muçulmano, porque isso está escrito, não estou falando mal de denominação, só se ele for muçulmano, porque isso está escrito no Alcorão, não está escrito na Bíblia. Nós sabemos que a religião muçulmana tem o Alcorão e a nossa cristã tem a Bíblia, que juntamente à Bíblia tem a Torá, que são os livros do Pentateuco, são os livros que estão na Torá. A Torá são os livros que Moisés escreveu, certo, irmãos? Os livros da lei, que estão dentro, inseridos, né? Foram ali, Deus tomou um caminho que ficou tudo junto, ficou melhor, né? Então, irmãos, agora pregar, dizer que é Deus e não está nem na Bíblia, dizer que Deus mandou ler isso aqui e vamos procurar o capítulo, só esse versículo. Tem gente, esses dias alguém passou vergonha, porque queria pregar uma coisa que nem escrito estava e perguntou para a igreja onde é que está escrito isso. Aquilo ali não foi Deus, não está escrito. Como é que a igreja vai achar? Então, irmãos, é por isso que nós temos que conhecer, não é que nós temos que ser teólogos, não sei o quê, porque o que é teólogo, o homem é teólogo. E daí que ele é teólogo? Melhor para ele, eu queria ser um teólogo. Ele não está, desde o momento que ele não está se exaltando, desde o momento que ele não está, Paulo era um teólogo. Sabia disso? Paulo era um teólogo de primeira, ele foi criado aos pés de Gamaliel. É como se ele tivesse numa universidade, irmão, do rabinato. Paulo conhecia tudo da lei. Tá? Mas você vai dizer, mas ele disse que tudo aquilo que ele conheceu serviu como esterco. Ora, se você pegar outra tradução, vai dizer que serviu como adubo. Depende da maneira que você vai pegar a tradução. Porque o que é esterco na língua portuguesa? Aqui em Portugal, por exemplo, esterco. O que é esterco aqui? É algo para fertilizar a terra. E nós somos o quê? Fomos feitos do quê? Do pó. Então, quando nós recebemos o conhecimento, nós estamos recebendo o fertilizante para melhorar a nossa condição de entendimento, de compreensão daquilo que nós vamos pregar depois. Então não é que não valia nada, que não presta. Você não sabe que nessa crise que deu aí, essa confusão que deu aí de guerra, o Brasil precisou comprar fertilizantes de uma nação para poder conseguir plantar determinadas coisas. Irmãos, vamos ter entendimento, não vamos falar aquilo que os outros falam, não vamos ser que nem papagaios, vamos ser servos de Deus. Tira um tempo, liga para o teu irmão, para a tua irmã, vê que dia que pode, vamos nos encontrar, pode ser no café, pode ser na sua casa, pode ser onde for, para nós conversarmos nas coisas de Deus. Vamos marcar um momento íntimo com Deus, conversando.
eu vou com a minha esposa, você vem com a sua, marcamos um horário e vamos... Mas só para nós conversarmos das coisas de Deus, colocarmos algumas dúvidas, assim, para nós vermos o que o irmão diz, o que o outro diz, sem nenhum querer ser mais. Porque, irmão, eu tenho aprendido muita coisa nesses últimos dias, por misericórdia do Eterno, que eu não sabia, irmãos. Eu fazia errado. Hoje, olha, eu me sinto uma formiguinha assim, ainda tenho que aprender muito. Ah, mas isso vai resolver para a vida eterna? Você crê em Jesus Cristo, pronto. Não, não é questão que... Irmãos, a questão é daquilo que Deus requer da minha pessoa. Se eu tenho que pregar, vamos supor, para uma pessoa que tem uma certa cultura, eu posso ser usado por Deus mesmo sendo um analfabeto, não tem problema nenhum. Mesmo sendo uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Mas se Deus me deu a condição de eu aprender e eu estiver ali, melhor ainda. Que mal que tem? Tem pessoas que parece que dizem que se estudar a pessoa vai... Ah, irmão, pelo amor de Deus, isso aí está tudo errado. Você tem... Se o Senhor mandou... Se Paulo falou para Timóteo se dedicar integralmente, irmão, totalmente, poderosamente, para que houvesse progresso, nós vamos pregar, então, dizer que Paulo estava errado. Irmão, cada um cumpra a sua missão. Não queira ser você do corpo, ser orelha, se você é nariz. Não queira ser dedo da mão, se você é dedo do pé, tá entendendo? Não queira ser que todos os membros do teu corpo possam ser usados nos lugares certos. Então aqui cada um tem uma função. E mesmo que estamos separados, a verdadeira igreja não é a tua, não é do outro, não é aquela outra denominação. Não, a verdadeira igreja é aquela que está ligada no corpo, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele é a cabeça. Deus pode salvar daquela igreja. Eu vou falar alguns nomes. Salva da Assembleia, salva da Adventista, salva da Batista, salva da congregação, salva... Irmão, Deus pode salvar da onde Ele quiser, até da Católica. Se Ele quiser salvar, Ele salva, irmão. Nós não temos nada a ver com isso. Isso aí é com Deus. O nosso segredo, o nosso mistério, não é segredo, o nosso motivo é divulgar Jesus Cristo. Só isso, mais nada. Quanto a Deus operar aonde a pessoa quer ficar, ou até mesmo se ela quer se reunir nas casas, é problema da pessoa. O importante é que ela esteja fazendo o que Paulo e o que o Senhor Jesus Cristo falou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criação, e aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro tem que crer. Tem muitos que querem, estão esperando e não vai ninguém, porque não tem tempo nunca. Mas se fosse para ganhar 1.000 euros, você ia ter tempo. Você até de madrugada, a qualquer hora você ia, porque você ia ganhar dinheiro. Então, fica sabendo uma coisa, irmão. Vamos mudar esse nosso menu espiritual. Vamos colocar as coisas de Deus em primeiro plano. Eu poderia estar descansando, estou com uma dor nesse braço aqui, irmão, que só pela misericórdia. Mas eu senti de gravar esse vídeo, né? Até meio mal gravado assim. Já está passando muito da hora, alguém já vai reclamar. E às vezes alguém nem vê. Irmãos, por favor, eu vou pedir, por gentileza, aqueles que verem, tem um positivozinho assim, irmão. Se sentir, põe lá um like. Pelo menos um like, porque meus vídeos não estão sendo... No YouTube, tem irmãos que não são inscritos e não se inscrevem, mas também veem, mas também não dão um like. Eu estou pedindo, não mendigando, mas é para que isso que eu estou falando possa chegar a outras pessoas, que eles possam ser despertados em ler, observar com bastante cautela o que está escrito nas Sagradas Letras. Que o nome de Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém. Amo vocês. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar a vida eterna. Amém e amém.